Calorosas saudações, e a Alexandra Leitão até pode destruir Portugal, mas antes que isso aconteça, destruam primeiro vocês o botão do like deste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores. Estamos lá quase, e partilhem também nas vossas redes sociais. Relembro, o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E tem o meu novo Instagram, aqui o antigo já não existe, TikTok e Twitter também. As redes sociais, tudo igual, o arroba é este para quem lá quiser ir. Ora, vamos então ver o que é que Alexandra Leitão disse sobre não só as negociações do Orçamento de Estado, mas também a visão da própria Alexandra Leitão para a governação socialista. Vamos ver. Portanto, dizendo o Partido Socialista que não quer ir para eleições e manter esta rejeição à descida do IRC, não é o Partido Socialista a não querer ir para eleições. Nos termos em que a proposta está feita, com estas duas alternativas que dão grande margem ao Governo para decidir, para escolher, dizendo que de futuro poderão viabilizar com outros, mas não connosco, não agora, mas nos outros momentos, eu acho que isto é um passo enorme, que é também dado pelo Partido Socialista, correspondendo ao passo que foi dado pelo Governo, e é um passo muito grande que agora está a ser dado pelo Partido Socialista, e espero verdadeiramente que aquilo que o Governo faça não seja uma recusa. Se o Governo recusar uma coisa que, repito, é apresentada em alternativa, é apresentada com um determinado horizonte temporal, etc., e que eu relembro era uma linha vermelha, e portanto é este um sinal de grande boa vontade que está a ser dado, eu diria outra coisa, se me permite. Eu diria que, se assim for, é o Governo que está a fazer, a criar instabilidade por 1% de IRC. Reparem que nós, neste momento, não estamos a ser governados pelo Luís Montenegro. O Luís Montenegro, neste momento, é efetivamente Primeiro-Ministro de Portugal, não é? De um ponto de vista no papel, mas na prática, o que está a acontecer neste momento é que a governação do país está a ser comandada pela oposição. E vocês perguntam, então, Gonçalo, quem é que comanda a oposição? O Pedro Nuno Santos? Não. Quem comanda a oposição é a líder do PS. A líder do PS é a Alexandra Leitão. O Pedro Nuno Santos é o secretário-geral. São coisas diferentes. O Pedro Nuno Santos é o secretário-geral, que na verdade também faz de secretário da Alexandra Leitão, porque é ela que manda na verdade. Portanto, o país neste momento, apesar das pessoas terem votado no Luís Montenegro para ele ser, enfim, indigitado como Primeiro-Ministro pelo Presidente da República, não se vota para o Primeiro-Ministro, vota-se para a Assembleia, é diferente. Na verdade, quem manda neste momento como se fosse Primeira-Ministra é a Alexandra Leitão, porque o Governo propõe um IRS jovem completamente novo. Depois o PS diz, nós não aprovamos isso, reformulem. E qual é a reformulação? É o Governo manter o IRS jovem do PS que já existia, que é uma coisa fascinante. O Luís Montenegro diz, vamos fazer um IRS jovem porque os jovens não ficavam em Portugal porque o clima fiscal não é porreiro, não é bom. E o que é que o Luís Montenegro faz? Adota exatamente o mesmo IRS jovem do PS, que foi o que a Alexandra Leitão pediu. E mais, lembrem-se que a semana passada o Luís Montenegro disse, isto é uma proposta irrecusável. Epá, se o PS olhar para isto e disser, bem, não, vamos fazer aqui ajustes aqui e acolá, então, nada feito. Esta semana temos não só a retirada do IRS jovem, que eram as duas linhas fulcrais, como já temos a Alexandra Leitão a dizer que a baixa de IRC não vai acontecer em mais do que 1%. Portanto, este alarido todo foi para o IRS jovem do PS se manter e para o IRC descer 1%. 1%. Portanto, votaram no Montenegro, lembrem-se que votaram no Montenegro, eu não votei, mas quem votou, votaram no Montenegro para descer 1% do IRC. Ou seja, nem vos vai influenciar caso não tenham empresas. Nada. Praticamente nada. O Partido Socialista ainda não deixou de acreditar nisso. Não, que o Governo claro, quer não, pelo eleições. contrário. Não, acreditar que o Governo quer eleições. Sim. Eu não faço grandes juízos sobre o que é que os outros querem ou não querem, e não gosto que me façam relativamente ao meu partido, também não faço relativamente aos outros. Portanto, eu não faço esses juízos. Objetivamente diria que, sendo isto um passo tão grande dado pelo Partido Socialista, uma recusa desta proposta, desta contraproposta, é claramente sinal de que o Governo não tem grande interesse em ir mais além nas negociações, e isso tem uma leitura naturalmente. Só antes dela continuar, a mim o que me parece é que o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro ambos querem ir a eleições. Ambos querem ir a eleições. Qual é que é o problema aqui? Estão num jogo do gato e do rato a tentar colocar o ónus da culpa um e noutro, porque sabem que quem é o culpado, genericamente falando, de mandar governos abaixo,
é prejudicado nas eleições a seguir. Foi assim à direita com o PRD, foi assim à esquerda com o Bloco e com o PCP agora em 2022. Portanto, estão apenas numa tentativa de fazer a culpa passar-se um para o outro. E isto vai ser a jogada das próximas semanas até ao dia da votação, a 31 de outubro. Agora, a mim parece-me, que o Luís Montenegro está numa situação mais confortável. Muito mais confortável. Porque reparem, o Luís Montenegro neste momento, eu não sei se tiveram tempo para olhar para a proposta de orçamento do Luís Montenegro. Eu até fiz uma live quando foi no dia da conferência de imprensa. Eu não consegui ler tudo, porque eram 11 páginas e o tempo até à live foi pouco, mas depois pus-me a ler o documento e li aquilo tudo. São 10, 11 páginas à volta daquilo. Eu estava a ler o Orçamento de Estado proposto pelo Luís Montenegro e aquilo era um orçamento que poderia ter sido feito perfeitamente por uma ala centrista do Partido Socialista. Aquele orçamento poderia ter sido feito perfeitamente pelo António Costa e pela sua ala mais ao centro. Mas garantidamente. E agora o Pedro Nuno Santos está num problema que é: vou negociar com o Governo negociou comigo e agora estou eu a governar, ou estou eu a governar diretamente porque o Governo agora aceitou as minhas propostas, mas eu ainda vou mais além da proposta irrecusável do Governo. Ou seja, quando o Governo se mostra disponível para negociar e vai muito além daquilo que eu sequer e o eleitorado à direita achava que o Montenegro iria, o Pedro Nuno Santos ainda diz que não, que foi o caso. Ou seja, não só barraram o IRS jovem, como barraram o IRC. Portanto, não vamos mudar em nada. Nada. Eu quero relembrar às pessoas que não vai mudar absolutamente nada. Votaram na AD, sei lá, por propostas fiscais, como o IRS jovem ou o IRC baixa 1%. E o IRS jovem mantém-se o do Partido Socialista, a única coisa é que se prolonga por mais uns anos. Portanto, é isto que temos. É isto que temos. Lamento dizer. E não querendo ser deselegante, mas é assim. Como é que eu ia dizer isto? Um rolo de papel higiênico laranja é diferente de um rolo de papel higiênico vermelho. Mas no final do dia são ambos rolos de papel higiênico. Se me faço entender, não é? Portanto, enfim. Vamos continuar. O socialista considera que está a ceder na mesma linha daquilo que o Governo cedeu ontem? Que estão em pé de igualdade nas cedências que estão a fazer? Repare, havia duas linhas vermelhas. Com matizes pode dizer-se que o Governo cedeu na do IRS jovem e com matizes o PS está a ceder na de 1% do IRC. Porquê? Porque admite que ele lá esteja, desde que os outros 3% que eram para ser atingidos, de redução para ser atingidos até 2027, sejam substituídos por crédito extraordinário. E ainda diz outra coisa, e se não ser assim, então o 1% não fica agora, mas podem ficar os outros. Ou seja, no fundo, temos aqui duas linhas vermelhas em que, em ambos os casos, com mitigações, ambas as partes aceitaram mover-se nessas linhas. E eu acho que isso é a prova de uma negociação empenhada e de boa fé, que estou convicta que também existirá do lado de lá. Eu queria só deixar aqui uma nota também, é que quando eu falo desta preocupação, porque isto é uma preocupação, relembro que há pessoas que votaram no plano económico fiscal da AD, que era proposto uma redução de 21% para 15% no inicial programa de governo, e agora, em vez de terem uma redução de 6 pontos percentuais, têm uma redução de 1 ponto percentual. Votaram no IRS jovem próprio, até ao 8º escalão, agora têm um IRS jovem que só vai até ao 6º e é o mesmo IRS jovem que era do Partido Socialista. Portanto, relembrar isto. Portanto, votaram na mesma coisa. Mas queria também deixar aqui uma nota, que é: se existe este problema político, de impasse político em Portugal neste momento, muito se deve a esta senhora aqui no ecrã, que é de uma mestria política muitíssimo interessante. Como devem imaginar, eu não nutro muita similitude ideológica pela Alexandra Leitão. Mas a Alexandra Leitão, neste momento, é provavelmente, eu não quero dizer a melhor porque pode-me estar a passar alguém pela cabeça, pode-me estar a escapar alguém pela cabeça, mas é claramente das políticas mais bem preparadas neste momento em Portugal. Ela tem qualidade intelectual, intelectualmente falando ela está muito acima do Pedro Nuno Santos, por isso é que eu digo que ela manda no partido, e está muito acima de qualquer outra personalidade dentro do próprio Partido Socialista. Ela é claramente alguém que sabe do que fala, é alguém preparadíssima intelectualmente e tem um dote comunicacional muito interessante. Portanto, a Alexandra Leitão é alguém que causa dano e causa estrago porque é extremamente eficiente e extremamente eficaz do ponto de vista político. Não é por acaso
que ela chega onde chega do ponto de vista político e parlamentar, porque ela é presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista. E se compararmos a qualidade, quer política, quer intelectual, quer de narrativa, do anterior líder de bancada parlamentar do Partido Socialista, o Eurico Brilhante Dias, com a Alexandra Leitão, não tem nada a ver. Nada a ver. A Alexandra Leitão dá-lhe 10-0. Mas 10-0. Não há hipótese. Não há hipótese. E por isso é que eu digo que a Alexandra Leitão faz este estrago político a nível nacional porque ela tem muita competência política. Eu discordo veementemente dela, mas ela, entre aspas, é perigosa no sentido político porque é extremamente competente e nutre uma qualidade intelectual muitíssimo forte. Ela sabe efetivamente o que fala, é a vanguarda das cabeças do Partido Socialista nas negociações do Orçamento de Estado e nas declarações parlamentares é extremamente eficiente. Portanto, nós estamos aqui a falar, eu ao início ironizava que ela agora atualmente é a atual Primeira-Ministra ou funciona como tal, de um ponto de vista prático não estamos longe da verdade, mas na teoria não é verdade, é Luís Montenegro, mas eu arriscar-me a dizer, espero estar enganado, mas arriscar-me a dizer que podemos estar perante uma futura eventual Primeira-Ministra de Portugal. Não quero dramatizar, enfim, posso estar a exagerar, não sei, espero estar enganado, mas eu às vezes acerto assim umas coisas. Eu tenho jeito para ver o potencial político. E eu não admirava nada se a Alexandra Leitão conseguisse algo desse género, até porque certamente ela tem muita ambição política, compreendo, tendo capacidades intelectuais elevadas é normal que haja essa ambição, é perfeitamente natural, e eu não admirava que ela almejasse isso, fazendo também a folha ao Pedro Nuno Santos. Se bem que eu acho que o Pedro Nuno Santos, pela falta de qualidade política que tem, faz-se a folha a ele próprio. Nem ela precisava de fazer isso. Mas enfim, queria dar esta nota porque acho que é importante. Vamos continuar. Porque o Partido Socialista também precisa de tempo para se consolidar e esta liderança, sobretudo, e por isso não é O Partido Socialista esteve 8 anos no governo. E um partido que está há 8 anos no governo e que passa para a oposição e que passa para a oposição num contexto em que tem um empate em número de deputados e que perde por muito poucos votos e que tem, de facto, e com esta fragmentação na Assembleia da República, que é conhecida por todos, obviamente que tem que ter o seu tempo para, já foram anunciados, Estados Gerais pelo Secretário-Geral, etc. Mas, na verdade, a verdadeira razão pela qual se faz este caminho negocial, não é por ter medo de eleições ou por achar que se perde ou que se ganha, porque essas contabilidades depois às vezes saem furadas. Não, é exatamente por ouvir aquilo que parece ser um apelo dos cidadãos de que não querem neste momento eleições e querem estabilidade. É a sensibilidade a esse apelo dos cidadãos que o Partido Socialista está a ter. E é por isso. Ela é muito inteligente no sentido de quando lhe perguntaram, repararam quando a jornalista lhe perguntou, então mas acha que o governo faz isto porque o governo quer ir a eleições? Ela demarca inicialmente o governo com uma acusação direta, ou seja, ela não diz diretamente que o governo quer ir a eleições, explana logo a seguir as intenções negociais do Partido Socialista e só depois de explanar o plano e as negociações do Partido Socialista, o plano negocial e financeiro e orçamental do PS, só depois disso é que ela diz, pois, e se eles não quiserem isto, aí eles querem ir a eleições. Eu digo-vos, politicamente, as pessoas podem não gostar da Alexandra Leitão, podem, enfim, achar mil e uma coisas pejorativas. Mas, politicamente, ela é fortíssima. Que há também aqui um recuo, nomeadamente nesta questão da modelação do IRC, feita pelo Partido Socialista. Pode-lhe chamar recuo ou pode dizer-se que nós continuamos a achar que a medida do IRC transversal é errada. O Governo, no documento que entregou, não abdica de dizer que é 1% este ano, até descer, portanto, até 2027, menos outros 3%, até 17%, e o que nós dizemos é, esses todos por cento não pode ser. Ou é agora 1% e os outros são substituídos por crédito fiscal, ou é, grosso modo, ao contrário. E, portanto, sim, fomos ao encontro, isto é importante que se diga, fomos ao encontro, cedendo em parte, assim como o Governo cedeu, e foi uma grande vitória, acho eu, para o país no IRS Jovem. E também para o Partido Socialista. E também para o Partido Socialista, pois com certeza o Partido Para o país dos filhos dos militantes do PS, por amor de Deus. Socialista ficará sempre como quem evitou a inserção ou a integração no orçamento de uma medida que era criticada por toda a comunidade internacional e nacional, e portanto isso já é uma vitória do Partido Alexandra Socialista Leitão, neste processo. Pronto, e termina aqui, queria só dar a nota. Isto não será certamente uma vitória para o país. Volto a frisar que Portugal tem das taxas de IRC mais elevadas da Europa e estando no mercado comum europeu com uma grande proximidade geográfica com outros mercados nacionais não o português, mas outros mercados de outras nações, em que há regimes fiscais
muito mais apelativos. Os Países Baixos, a própria República da Irlanda, o próprio YouTube, por exemplo, está sediado na Irlanda, onde, por exemplo, os impostos às empresas e à produção são significativamente mais baixos do que Portugal e conseguiram ultrapassar uma crise económica com esse approach, com essa abordagem. Portanto, não é salvar o país, muito pelo contrário, até porque descer para 15%, o IRC, no caso, que era a intenção inicial do governo, não é nenhuma alarvidade e nem é esses todos por cento. A OCDE, por exemplo, estipula que quer colocar um limite mínimo do IRC, não se pode descer mais do que isso, não é? De 15%. Portanto, até poderia ser, já que utilizaram o FMI para criticar a medida do IRS, o que, enfim, é um bocado hipócrita tendo em conta o histórico do PS a trazer o FMI para Portugal, mas pronto. Isso também se poderia dar o exemplo do caso da medida do IRC e da OCDE, não é? Portanto, isto não é de todo salvar o país, é tornar Portugal cada vez menos competitivo do ponto de vista fiscal a nível empresarial e cada vez menos atrativo do ponto de vista laboral para os trabalhadores, principalmente para aqueles que querem se ingrar mais e adquirir salários mais elevados, nomeadamente os jovens, que tendencialmente serão aqueles que têm níveis de formação mais elevados, comparativamente às gerações mais velhas que votam no PS, curiosamente. E por isso é que o PS está tão preocupado em utilizar essa receita do IRS jovem em pensões, porque sabe que o seu eleitorado está lá, porque o eleitorado do PS, entre os 18 e os 34 anos, nem sequer chega a 15%. O Chega ganha o PS. O Chega tem 24%. O PSD tem 26%, à volta disso. Portanto, na camada jovem, até aos 35 anos, que seria a medida do IRS jovem, o PSD tem uns 27, 28, o Chega está logo assim com 25%, e depois a Iniciativa Liberal e o PS empatados, com 13% os dois, ou 13% e 11% a IEL, enfim, muito próximos. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição, sigam-me nas redes sociais, novo Instagram aqui em cima, TikTok e Twitter é tudo igual ao arroba. Ficamos por aqui, como é habitual, acima de tudo cultivem-se e até à próxima.